Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Nós vamos hoje para a nossa primeira aula de avaliação da aprendizagem. Sejam todos bem-vindos. Por favor, só me confirme se estão me ouvindo com perfeição, se está com algum ruído, alguma coisa que possa atrapalhar o som. Tá? Eu queria informar vocês que a nossa interação será via chat, tá certo? Assim, só por mensagem. Então, nesse momento, eu solicito que vocês desliguem, né, as câmeras e os microfones, tá? Para que não ocorra nenhuma interrupção, algum problema de conexão, tá bom? Então, mais uma vez, bom dia. Aos poucos as pessoas estão entrando. Bom dia, Oswaldo, que eu já conversei com ele ainda há pouco. Obrigado pelo apoio. Eu acho que vocês já devem ter visto a minha apresentação da disciplina lá no CIGA. Eu me chamo Alcélia Vieira Ramos. Estou com vocês com a disciplina Avaliação da Aprendizagem, não é isso? E sou professora da Universidade Federal, do campus Senador Ovidio Nunes de Barros, aqui em Picos, especificamente do Departamento de Letras, no curso de Letras Português, e também sou coordenadora do curso de Letras aqui. Já estou há um tempo, desde 2013, no SEAD, com o pessoal do SEAD, e é sempre um grande prazer, embora, né, nós saibamos das dificuldades, às vezes, por conta da internet, por conta de questões de infraestrutura. Mas isso, com certeza, nós sempre tiramos de letra, assim como vocês, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos à disciplina. Já tiveram algum contato, com certeza, com a disciplina, né, na plataforma, já puderam dar uma olhada geral de como vai ser desenvolvida a nossa disciplina. E essa nossa aula de hoje, pessoal, é uma aula de sensibilização, é um bate-papo, né, rápido, e rápido no sentido de que o que vai ser colocado aqui para vocês não é novidade, mas se faz necessário trazer essa discussão para que a nossa disciplina possa transcorrer de uma maneira mais, não só a minha disciplina, mas todas as outras disciplinas, mas toda a aprendizagem de vocês, todo o desenrolar do curso de vocês possa acontecer de uma maneira benéfica e significativa, com aprendizagens significativas para cada um de vocês, para cada um de nós, considerando que nesse campo do saber não se transmite nada sozinho, não se aprende nada sozinho. Nós compartilhamos informações, conhecimentos e aprendemos mutuamente. Isso é que enaltece e coloca o conhecimento, o saber no pódio que ele merece estar sempre dentro das relações humanas. Então, hoje nós vamos conversar um pouco, como eu já disse, uma sensibilização acerca da leitura e da produção, e nós não vamos entrar necessariamente em tópicos da disciplina, porque nós vamos ter aulas posteriores voltadas especificamente para os tópicos da disciplina. Hoje nós vamos interagir, como eu já disse aqui pelo chat, vamos tirar dúvidas, vamos expor, né, questões, relatar situações que possam, claro, estar relacionadas à nossa discussão e que também devem estar relacionadas à avaliação da aprendizagem, embora, como eu já disse anteriormente, nós não teremos muito aprofundamento na questão da avaliação em si. Mas, de qualquer forma, todo encontro, todo bate-papo é sempre válido, tá? Então, eu queria começar falando que hoje pela manhã cedo eu fui informada que o link do Fórum 1 não está direcionando para a página. Então, eu vou disponibilizar mais tarde, junto à plataforma, o vídeo mesmo já, para que vocês possam, quem está tendo esse problema, fazer o trabalho direitinho, tá certo? Então, assim que acabar a aula, logo após o almoço, nós vamos verificar isso aí tudo direitinho, mas podem ficar calmos que às vezes esses direcionamentos não acontecem, os links não remetem ao endereço que a gente colocou, tá bom? Mas podem ficar tranquilos. Bem, o tópico principal da nossa discussão hoje, como eu já disse, vai ser a leitura e a escrita no contexto acadêmico. Professora, mas por que trazer essa questão da leitura e da escrita no contexto acadêmico quando nós vamos falar de avaliação? Primeiro, porque a leitura e a escrita são habilidades que são avaliadas não só no espaço escolar, não só no espaço acadêmico, mas como todo o espaço de letramento social. Cada um de nós somos dotados de letramentos
digital, letramento acadêmico e principalmente o letramento social, que esse letramento social consiste nos usos que nós fazemos, né, da escrita. E a escrita, assim também como a fala, ela possui regras, ela é regida, né, ela tem um aspecto normativo que serve para quê? Serve para indicar os seus usos. E nós sabemos que a língua, vocês já devem ter visto isso em Linguística 1, a língua ela está relacionada ao social, ela é um código social, e como um código social, ela traz as bagagens culturais da sociedade e traz as demandas e as exigências que essa sociedade pede a cada falante, a cada escritor. Trazer tópicos, ressaltar a importância da leitura e da escrita no contexto acadêmico se faz bastante pertinente neste momento, por quê? Como eu já mencionei anteriormente, porque nós somos avaliados por meio dessas duas habilidades e, infelizmente, mesmo no ensino superior, podemos perceber ainda uma certa dificuldade por parte dos discentes, principalmente no que concerne à escrita, à produção escrita. E toda disciplina, não só a avaliação da aprendizagem, exige isso de vocês, nos fóruns, na resolução das atividades, nas avaliações finais. Quase sempre é exigido de vocês uma produção, seja de um comentário, seja uma contra-argumentação, por mais simples que seja o que você vai escrever, é necessário que cada um de vocês, que cada um de nós, no contexto acadêmico, sigamos essas regras, não só de correção. Quando eu digo regras, não são só de correções gramaticais. Quase sempre o entrave da escrita por parte de algumas pessoas é o medo de cometer falhas ortográficas, falhas de pontuação, né? Vocabulário minimizado, mas a questão não está só nesse ponto, não é só esse ponto. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, considerando que a nossa avaliação final da nossa disciplina é a produção de um texto argumentativo. Então, a experiência de anos anteriores e até com outras disciplinas, e não só na EAD, mas no ensino presencial também, sempre nos mostrou a dificuldade de alguns alunos que compreendiam o conteúdo da disciplina, que de maneira oral expunham muito bem os seus pensamentos, contudo, quando eram levados a produzir um gênero que é solicitado na academia, se mostravam inseguros, se mostravam impossibilitados e com grandes dificuldades. Então, como é uma aula de boas-vindas, nós vamos começar com esse bate-papo, né? Espero que essa conversa traga novas informações, ou que pelo menos instigue cada um de vocês a consciência que eu sei que já possuem, de que a leitura e a escrita são essenciais na formação humana. E mais essenciais ainda quando você faz parte de uma comunidade acadêmica, né? É necessário que cada um de nós saibamos a importância dessas habilidades para o nosso dia a dia. Nós fazemos uso da fala e da escrita, da modalidade falada e da modalidade escrita em diversos ambientes. E temos que ter esta concepção de que, além da importância que elas possuem, elas devem ser adequadas a esse ambiente. Isso aí foi sempre uma informação nova para vocês. Nós temos que reconhecer e conhecer as formas de uso dessa língua para que consigamos compreender a mensagem que ali quer ser transmitida. Então, nós vamos enveredar por esse universo da escrita acadêmica hoje, nos colocando aqui, mediante a apresentação que será feita daqui a pouco a vocês, para tirar dúvidas, né? E procurando trazer essa reflexão, que é o ponto principal da escrita, para a sua formação acadêmica. Tá? Eu vou colocar para vocês uma apresentação de slides. Antes de fazermos isso, outro ponto que eu gostaria de falar, já que essa nossa aula é uma aula de apresentação, é um bate-papo inicial, que nós vamos ter até julho, eu gostaria de explicar para vocês, isso já foi posto em reuniões anteriores com os tutores, com os professores, e eu gostaria de colocar para vocês em que vertente a nossa disciplina também vai ser desenvolvida. Falar de avaliação
nós não podemos esquecer do tópico da nossa disciplina, claro. Falar de avaliação não é só simplesmente, como para o que muitos imaginam, levar o aluno a compreender ou a identificar os tipos de avaliação que estão presentes no contexto escolar. Vejo hoje a necessidade, enquanto educadora, enquanto pedagoga, de cada um de nós nos adequarmos e as metodologias também evoluírem para que nós consigamos, como futuros professores ou já professores, mesmo enfrentando algumas dificuldades com as tecnologias que são naturais, que ainda são novas para muitos de nós, né, e diversas, que existe uma emergência para se trazer a discussão e eleva o seguinte ponto. Muito tem se discutido como deve ser realizado o ensino, né, nesse contexto de pandemia, mas paralelamente não percebo a discussão de como deve ser feita esta avaliação do ensino, da aprendizagem em tempos de pandemia. Então, a nossa disciplina, ela vai enveredar pelo tradicional, digamos assim, pela tradição dos estudos relacionados à avaliação da aprendizagem e pelo contemporâneo, porque a avaliação, ela não pode ser vista, ela não pode ser idealizada, ela não pode ser compreendida como algo estático, ela não pode ser disseminada como aquele ato punitivo que nós já ouvimos ou já sofremos muito enquanto alunos, né? Ou pelo menos achamos que estávamos sendo punidos através da avaliação, achávamos que estávamos sendo punidos através da avaliação. A avaliação não pode ser vista como um fim em si mesmo. A avaliação não pode ser resumida como a prova que vai ser no final do mês, como a atividade que vai ser cobrada e que possui apenas um valor qualitativo. Embora nós saibamos da importância da atribuição dessas notas, mais interessante ao educador, não só no contexto de pandemia, mas no seu contexto profissional, enquanto docente, enquanto aquele que possibilita uma aprendizagem significativa, o que seria essa aprendizagem significativa? Aquela aprendizagem que consegue correlacionar tudo que está no contexto escolarizado ao contexto de vida real dos nossos alunos, ao nosso contexto de vida real. Se esses conteúdos forem vistos apenas como conteúdos em si mesmos e não fizerem essa correlação, essa ligação com a nossa realidade local, com a nossa realidade real, essa aprendizagem não é significativa e com o passar do tempo, esse conhecimento até se dá como perdido. Então, é interessante, quando nós estivermos e estamos falando de avaliação, entender isso. Claro que, quando eu digo que nós vamos estar unindo o tradicional dos estudos de avaliação com o contemporâneo dos estudos de avaliação, tradicional, refiro-me, claro que todos nós temos que conhecer a função, o conceito de avaliação, os tipos de avaliação do conceito escolar, a evolução da avaliação dentro do contexto escolar brasileiro, os instrumentos de avaliação. Isso são essenciais, são conhecimentos técnicos, são conteúdos técnicos e conteúdos que compõem as áreas da licenciatura e dos ensinos e aprendizagens dos mais diversos locais, tá? Todos os ambientes e todas as ações humanas são passíveis de avaliação, mas não significa dizer que essa avaliação tem que estar correlacionada a um juízo de valor. Ela não é só um juízo de valor, não é só uma determinação de uma nota, não é só uma crítica, uma justificativa de uma ação. A avaliação deve partir e deve ser entendida não só da ideia de qualitar, da ideia de dar um aspecto valorativo, mas principalmente da ideia de reflexão sobre uma ação que já aconteceu. Então, nós vamos ter a ação, uma reflexão voltada novamente a uma ação. Porque quando você tem a ação pré-determinada, avalia essa ação, faz uma reflexão sobre essa avaliação e volta para essa ação, você tem a possibilidade de consertar, de ampliar, de rever, né, os conceitos, os instrumentos, as atitudes, tudo que foi feito numa ação primeira, que provavelmente não pode ter dado resultado. Então, a avaliação não é só a atribuição desse valor, né? Eu sempre brinco bastante com esse exemplo, pode ser um exemplo até não muito fundamentado, mas sempre brinco com esse exemplo relacionado à minha vivência de 20 anos de educação básica. É que, enquanto professora, enquanto diretora, enquanto coordenadora, nessas três instâncias, não estou aqui criticando a ação de ninguém, mas quase sempre o que é que se percebe com as provas de recuperação?
Eu escutei muito durante a minha vida na educação básica, o professor, alguns profissionais, que eu também aqui não estou criticando, estou trazendo uma visão minha, né? Aplicavam a mesma prova para aqueles alunos que tinham tido um rendimento ruim. E às vezes o quê? Eu até pergunto para vocês agora, o que é que quase sempre, se vocês vivenciaram isso, o que é que quase sempre acontecia? O aluno não se saía bem naquela prova escrita e como recuperação, o professor, alguns profissionais aplicavam a mesma prova para o aluno. Vamos interagir um pouquinho aqui no chat. O que é que quase sempre, o que vocês acham que poderia acontecer, o que acontecia? Vamos lá? Nós temos aqui o Renato, o Rodrigo, o Carmo, muita gente boa aqui que pode interagir com a gente. Se repete a mesma situação, a Yara Régia, né, e nada mudava. Os alunos já saberiam as respostas, Maria Vitória. Vamos lá, quem mais? Esses alunos conseguiam, na sua grande maioria, aumentar a nota? As respostas se repetiam. Mudavam somente as respostas que estavam erradas, a Andressa Lopes. Né? Vamos lá, mais aqui umas duas pessoas, para a gente entrar nesse mérito da discussão. Os alunos entravam em um processo de decorar e de não aprender. Vanessa Gadelha, e aqui encerrando, o Rodrigo Vieira. Se o professor dissesse que era a mesma prova, eles decoravam as questões. Caso não dissesse, eles não mudavam a nota. Isso, Rodrigo. O sentido da aprendizagem significativa se perde, os objetivos se perdem. Ótimo. Todas as respostas de vocês evidenciam claramente as situações que aconteciam, que estão passíveis de acontecer numa situação como essa. Na verdade, com certeza, Yara, a aprendizagem significativa aí perdeu todo sentido e a avaliação foi vista e a prova foi vista como um instrumento em si. Né? E quase sempre o que aconteceu? Ou os alunos mantinham a mesma nota, ou até pioravam a nota. A nota até baixava. Então, na verdade, o que foi perdido ali não foram aquelas questões, foi a aprendizagem dos alunos. Muitos não conseguem aumentar a nota, por quê? Porque não aprenderam, não internalizaram aqueles conteúdos. Então, a avaliação, isso é um exemplo simples, até sem cunho científico, de uma vivência pedagógica, mas que, na minha opinião, evidencia bastante essa questão de que o ensinar não é só para avaliar, o ensinar, o conteúdo, o aprender, não é só para o aluno tirar uma nota, né? É para que ele possa levar esse conhecimento, como eu disse anteriormente, para a sua vida. Aí vem aquela outra questão, professora, mas muitas coisas que nós estudamos na escola, muitos conteúdos que nós estudamos na escola, eu já escutei isso muito de aluno também de educação básica, né? Nós não levamos para a vida, professora. Quer que eu, né? Quem já não escutou isso também, né? Não, eu vou usar isso aonde? Eu vou usar esse conceito de física aonde? Eu vou usar. Não é o conceito, não é o conteúdo preciso que foi colocado. É o que aquele conteúdo, é o que aquela aprendizagem vai trazer de habilidade, de desenvolvimento de habilidade para a sua vida. É o que aquele conteúdo vai ajudar a desenvolver a sua inteligência matemática, a sua inteligência linguística, a sua inteligência emocional, o seu grau de, né, como já falei, de inteligência matemática do raciocínio. Então, os conteúdos, evidentemente, trazem situações que nós podemos associar diretamente às ações reais do dia a dia, mas nem todos trazem isso. Mas o papel desses conteúdos não são só para isso, eles não são só para isso, eles estão ali para cumprir esse currículo escolar, mas, acima de tudo, para proporcionar diversas aprendizagens. Tá? E que aprender não é só aprender o conteúdo, é ter o que colocou aqui ainda, uma pessoa colocou, a Vanessa, é aprender o crítico, é ter o senso crítico. Né? O nosso principal ponto hoje é desenvolver esse senso crítico. E esse senso crítico deve ser também colocado em discussão a partir do momento que esse senso crítico deixa de ser crítico, né? E leva essa discussão para um patamar que foge à importância daquele conteúdo, à importância daquele conhecimento. Né? Então, bom perceber que vocês aqui, mesmo acho que através das primeiras leituras dos textos de avaliação ou da vivência de cada um de vocês, né, que tem essa consciência bastante
concreta da reflexão dentro do ato da aprendizagem, dentro do ato da avaliação. Então, interessante perceber, como eu já disse, que esse lado tradicional da avaliação, do conhecimento técnico dos tipos vai estar na nossa disciplina, e por outros momentos nós vamos ter discussões, com textos, com vídeos, nós vamos tentar, né, trazer essas discussões da avaliação no contexto de pandemia para a nossa disciplina. Vejo uma grande dificuldade, não só da parte de jovens, mas dos professores, de todos, como é que essa avaliação está sendo feita? Quais são os reflexos dessa avaliação no tempo de pandemia? Quais são os instrumentos de avaliação que podem ser utilizados em tempos de pandemia, professora? A senhora acha que um seminário, uma prova escrita, uma prova em tempo real, a apresentação de algum trabalho? Então, é interessante nós discutirmos essas questões, por quê? Porque, gente, lógico que nós não gostaríamos de estar nessa situação, mas o ensino híbrido, acredito eu que é uma modalidade de ensino que veio para ficar. Então, nós não estamos mais tão verdes assim. Então, no futuro, isso vai ser ampliado cada vez mais. Infelizmente, o campo da educação no Brasil já vinha resistindo há um certo tempo às tecnologias, e infelizmente foi um contexto triste de pandemia que nos forçou, até certo ponto, entrar nesse universo, né? Temos muito que aprender ainda mais. Entre as coisas que temos a discutir são justamente isso, como se pode fazer esse processo avaliativo, como podemos conduzir a avaliação da aprendizagem na modalidade de ensino híbrido. Então, eu acho interessante nós trazermos essa discussão para a nossa disciplina também. E já sugiro aqui a vocês, já vamos falar de leitura e escrita, que vocês pesquisem por conta própria, que vocês procurem textos, artigos, entrevistas que tratam dessa questão, para que vocês já possam se inteirar também, tá? E compreender como todo esse universo está sendo construído e fazer um paralelo. É interessante que vocês façam isso, além das nossas orientações, para que vocês possam fazer um paralelo dessa avaliação contemporânea, digamos assim, né, com os métodos avaliativos que nós já conhecemos, que nós já conduzimos, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário específico nesse momento? Não, podem ficar à vontade. Ou vamos lá, o Joaquim quer falar alguma coisa. Vamos lá, Joaquim. Fica o Rodrigo, vamos lá, pode ficar à vontade, gente. Como eu disse hoje, a nossa aula, né, tem como ponto principal essa nossa discussão bem reflexiva. Maria Vitória está perguntando quais metodologias de ensino são mais eficazes para o processo de avaliação da aprendizagem. Eu diria a você que nós temos diversos instrumentos e algumas metodologias, mas avaliar a aprendizagem, ou avaliar em si, a gente não pode compreender como manual. Obviamente, o que o professor deve levar em consideração ao avaliar? Todo o processo de ensino-aprendizagem, como foi conduzido esse processo de ensino-aprendizagem. Por que eu não vou te dizer qual uma metodologia específica? Vamos te dar um exemplo. Você tem 2 turmas de 5º ano. Às vezes você aplica, dá o mesmo conteúdo nas 2 turmas, com as mesmas estratégias de ensino, e às vezes você usa o mesmo instrumento e a mesma metodologia de avaliação em uma turma, nas 2 turmas, e uma se sai bem e a outra não se sai, né? Então, se nós formos levar em consideração o ato avaliativo em si, o instrumento, a metodologia, sendo eficaz, não era para as 2 turmas, era para as 2 turmas terem se saído bem, não é mesmo? Então, o que deve ser levado em consideração não é a metodologia eficaz, é o processo de ensino-aprendizagem e a capacidade de cada aluno, a capacidade de cada turma de fazer essa abstração desses conteúdos, levando a um processo avaliativo. Nós temos vários instrumentais, né, que nós vamos estudar no decorrer da disciplina, mas eu não correria o risco de dizer para você quais as metodologias de ensino. Isso vai depender muito do professor, vai depender do aluno, vai depender do processo, da condição do processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Então, vamos interagir um pouquinho aqui sobre aspectos da leitura para a gente entrar, né? Nós vamos ter várias oportunidades, gente, de falar especificamente, como eu disse, nas nossas próximas aulas, das questões da disciplina avaliação da aprendizagem em si, tá certo? Então,
Ela diz, então não é algo manual, pois vai depender das necessidades de cada aluno, de cada turma. Claro, né? Não é aquela coisinha que a gente tem que seguir. Às vezes, na educação, se causa alguns conflitos e se tem alguns equívocos nesse sentido, de que nós tivéssemos manuais. Não, nós temos que conhecimentos, nós temos ações, atitudes que já foram, que já vêm sendo transmitidas, empregadas no processo de ensino-aprendizagem, usadas, que trazem os benefícios que nós já sabemos. Mas eu não vou dizer para você que existe algo específico. Rodrigo, acredito que os contextos escolares são muito diversos e, pelo que me parece, a universidade faz de tudo para ser um futuro incentivador do desenvolvimento de pensamentos críticos e de alunos com bom desempenho, mas na prática algo mata essa vontade de colocar o que foi aprendido e os novos professores parecem se render aos velhos métodos. Faz sentido? Todo sentido. Pelo menos onde eu estudei, ninguém passava essa visão de aprendizagem. É aquela questão. Em tempos de ensino híbrido, são maiores desafios para avaliar a aprendizagem? Eu acredito que sim. Acredito não, eu acho que sim. Né? Até como professora, eu digo para vocês que é complicado, não que seja complicado avaliar em si, mas é aquilo que nós já estávamos acostumados, com aquele ensino, com aquela avaliação mais centrada numa prova, com aquela avaliação mais centrada na apresentação de um trabalho ali face a face, né? Não que os métodos de avaliação, os instrumentos de avaliação usados para avaliação dos livros não tenham o seu valor, pelo contrário, eles têm a sua legitimidade, assim como qualquer outro instrumento avaliativo, porque eles não são postos de qualquer forma, eles são resultado, como eu já disse, de todo um processo pedagógico desenvolvido por aquele professor, pelaquela equipe pedagógica, tá certo? Nós não podemos também banalizar ou achar que essa avaliação, seja qual for o instrumento utilizado, feito no ensino presencial, tem um valor ou é superior a uma avaliação feita em AD ou uma avaliação feita em ensino híbrido. De jeito nenhum. Né? Jamais trazer esse pensamento para cá. Todos têm a sua legitimidade, lógico, atendendo às necessidades dos seus ambientes. É evidente, tá certo? Rodrigo, antes da gente entrar na parte da leitura em si, eu vou ler novamente aqui seu post para encerrar as nossas discussões nesse sentido. Acredito que os contextos escolares são muito diversos e, pelo que me parece, a universidade faz de tudo para o docente ser um futuro incentivador de desenvolvimento de pensamento críticos e de alunos com bom desempenho. Mas, na prática, algo mata essa vontade de colocar o que foi aprendido e os novos professores parecem se render aos velhos métodos. Faz sentido? Faz total sentido. Né? Pelo menos onde eu estudei, ninguém passava essas visões de aprendizagem. Por que eu digo a você que isso tem uma carga de sentido? É porque nós ainda, na grande maioria das vezes, nas academias, não conseguimos fazer a correlação do que está sendo estudado com a realidade que o aluno vai encontrar na sala de aula. Às vezes a impressão que se tem é que você está estudando um certo romantismo pedagógico dentro da sua universidade, dentro da academia, e quando você chega na sala de aula, você não consegue fazer a transposição didática daquilo que você estudou na universidade para a sua prática. Por que existe essa dificuldade? Existe essa dificuldade por quê? Porque, infelizmente, nós já temos contextos e situações que já estão enraizadas na prática pedagógica de algumas pessoas, de algumas instituições ou do próprio sistema em si, que não levam tanto em consideração que, pelo menos, a urgência conteudista de dar o conteúdo, o aluno ter a nota, de fazer aquela prova, né, faz com que esses momentos de reflexão sejam colocados uma vez ou outra na discussão dentro da sala de aula, na discussão dentro do ambiente escolar. Né? Infelizmente, isso acontece, mas isso não acontece só na escola, acontece na universidade também. Às vezes você entra na universidade com o pensamento de que é um centro que é o papel da universidade, que é o centro de discussão, de teorias, de metodologias, de filosofia, mas que às vezes também esbarra, né, em situações e métodos que não são tão atuais assim por parte de um ou outro profissional, por parte de um outro momento, né, que aquilo está sendo desenvolvido. Então, por isso que eu digo que essas questões, quando se trata de ensino, aprendizagem, de avaliação, trazem toda a carga objetiva das proposições, mas também carregam o grau de subjetividade de cada um.
aquele profissional que está conduzindo. Quando eu digo subjetividade, não daquele da caneta de punir, mas a maneira de cada um conduzir o processo, tá bom? Então, gente, eu vou fazer aqui para vocês agora uma exposição de uns slides que a gente vai tratar especificamente agora, né, da questão da leitura e da escrita. São slides rápidos que eu trago para vocês alguns tópicos, alguns bizus rápidos de leitura e de escrita, que eu vejo a necessidade de fazer isso para fundamentar melhor a escrita e as produções de vocês nesse período. Não só na disciplina de avaliação da aprendizagem, mas, claro, em todas as outras disciplinas. Para que vocês possam tirar suas dúvidas, para que vocês possam escrever sem medo, para que vocês possam refletir sobre como anda a prática de leitura de vocês, né? Vocês estão lendo, são leitores, né? Ou só leem aquilo que, digamos assim, é da disciplina, eu tenho que ler porque eu sou obrigado, né? Então, esse tipo de pensamento ele não deve permear a nossa cabeça, pelo contrário, vocês estão no processo de formação contínua, todos nós estamos no processo de formação contínua, né? Só para fechar essa discussão, Joaquim, professora, como o professor tem a garantia de que o aluno alcançou os objetivos através dessa avaliação de aprendizagem de forma remota? É justamente essa pergunta bem aqui que vai permear a nossa discussão de aprendizagem no ensino remoto, tá certo? Então, é justamente essa pergunta, que quando nós estivermos na nossa aula, com a nossa discussão sobre ensino remoto, é justamente essa pergunta que nós vamos tentar, né, responder, tá certo? Então, essa garantia é complicada. Nós vamos estudar quais são esses métodos, vamos discutir, por isso eu estou pedindo a vocês que, trazendo aqui esse pontinho de curiosidade, essa questão para vocês, né, vocês já possam pensar um pouco como a condução de todo esse processo pode ser feito de uma maneira que leve o aluno a não se sentir, como eu diria, não se sentir punido por um ato, né, ou por uma avaliação, mas que ele possa mostrar, através disso tudo, que ele foi capaz de aprender e que a escola deve demonstrar também meios para resgatar, de certa forma, essa aprendizagem, né, que esse objetivo que não foi alcançado. Tem uma pessoa que me perguntou aqui, professora, qual a sua opinião a respeito da taxonomia de Bloom? Né? O que é a taxonomia de Bloom? É a taxonomia dos objetivos. É isso, a taxonomia dos objetivos é uma estrutura de organização hierárquica de objetivos educacionais. Foi resultado de trabalho de uma comissão multidisciplinar de especialistas de várias universidades. Bem, o que eu vou dizer a vocês? Que toda a aprendizagem, ela é pautada, a condução de uma prática pedagógica, não só uma prática pedagógica, mas a própria prática de vida, ela é pautada em cima de objetivos. Nós fazemos tudo em cima de objetivos, estabelecimento de objetivos e estabelecimento de metas. Então, se esses objetivos e se essas metas que forem elencadas, que forem colocadas para a aprendizagem, estiverem condizentes com a realidade, com a estrutura, com as possibilidades de ensino, eu sou totalmente a favor. Tá? Até porque nós não podemos fazer conhecimento, produzir conhecimento sem ter um objetivo, tá bom? Bem, gente, eu vou colocar aqui para vocês agora os slides. A gente vai sair um pouquinho aqui dessa discussão bem rica. Já vi que as nossas próximas aulas vão, assim, enveredar muito tempo de discussão bem interessante, tá bom? Deixa eu só fazer essa apresentação. Me confirmem se vocês estão vendo os slides, por favor. Confirmem se vocês estão vendo os slides. Ótimo, muito bem. Bem, então nós temos aí a Universidade Federal do Piauí, Centro de Educação à Distância.
Eu coloquei aí um pontinho da avaliação, né, que fala a ampliação e a flexibilização do entendimento dessa ideia, que foi isso que a gente discutiu agora nesse momento, a ampliação e flexibilização do entendimento dessa ideia. Como eu já disse a vocês, a minha disciplina é a disciplina avaliação da aprendizagem, e eu me chamo Alcélia Vieira Ramos, tá bom? Então, nós vamos discutir agora um pouco sobre essa questão da leitura e da escrita. Como eu já disse a vocês, não, o que eu estou trazendo aqui não é novo, mas acredito que seja necessária essa discussão como um ponto de reflexão e de sensibilização da nossa prática, tanto profissional como acadêmica, ok? Então, vamos lá. Qual seria a importância da leitura para vocês? Parece uma pergunta bem antiga e uma pergunta bem recorrente, mas qual seria de fato a importância da leitura? Vamos interagir aqui mais um pouquinho. Estimular a criatividade, trabalhar a imaginação. Bem isso, né, gente? Desde quando nós entramos pela primeira vez no espaço da escola, que depois que nós somos alfabetizados, que nós somos detentores de um letramento escolar, entra na nossa vida a leitura, a cobrança às vezes por essa leitura e a consciência que a leitura é importante para o nosso desenvolvimento e para a aquisição dos nossos conhecimentos, né? Como vocês estão colocando aqui. Ler por ler é uma coisa, importante é se aprofundar nos diferentes níveis de interpretação. Isso sim, por isso essa nossa aula hoje. Tá? Então, qual seria a importância da leitura? Primeiro, porque é através da leitura que se realiza o processo de transmissão e aquisição da cultura. Né? Ler vem até antes de escrever. Por que nós podemos dizer que ler vem até antes de escrever? Porque a nossa leitura de mundo é anterior à leitura da palavra. Nós lemos o mundo antes da leitura da palavra. Então, essa leitura está associada ao compreender aos nossos diferentes tipos de compreensão, níveis de compreensão e de interpretação. O ato de ler é indispensável nos cursos de graduação. Por que eu coloquei nos cursos de graduação? Porque nós estamos aqui falando com alunos de graduação. Mas digo que o ato de ler é indispensável à vida. Tá? Nós temos que ler e transformar a prática da leitura como algo recorrente na nossa vida, não só porque eu estou fazendo um curso de graduação, é evidente, mas por quê? Porque nós precisamos compreender que a leitura é uma ponte, né, que vai ligar os nossos pensamentos ao mundo, à cultura, ok? Ler exige postura crítica, sistemática, disciplina intelectual conseguidos com prática. Aí agora entra o nosso principal ponto de reflexão. A nossa disciplina Avaliação da Aprendizagem, vou falar especificamente da minha disciplina, por conhecer o material que foi produzido, é evidente, é uma disciplina, assim como todas as outras, que vai exigir de vocês momentos, né, solitários de leitura, momentos que vocês terão que se debruçar sobre os textos, sobre os vídeos, sobre as questões que estão sendo colocadas para discussão e tentarem compreender, né, toda a correlação dos nossos conteúdos com a nossa vida, com a prática docente de cada um de vocês, futuros professores. Então, essa leitura, como a Carmo colocou aqui, não é apenas uma decodificação da palavra, não é apenas você juntar as palavras, juntar os morfemas, juntar as partes das palavras, os prefixos, os sufixos e ler a palavra. Ler, além disso, ler é trazer significação. A leitura exige, como foi colocado aqui, uma postura crítica, sistemática, uma disciplina intelectual que você só vai conseguir com a prática. Eu sempre brinco com os meus alunos que você conhece um leitor quando você entrega um livro para ele. Pelo menos você conhece aquele estágio de leitura da pessoa no momento que você entrega. Vocês já perceberam? Olha como é engraçado. Até com cada um de nós. Quando alguém te dá alguma coisa escrita, impressa, aliás, escrita não, impressa para ler, que você folheia todas as páginas como se estivesse contando as páginas, você ainda fica com coragem de ler depois? Me respondam aí. Você ainda fica com aquela mesma motivação? Você entrega, às vezes, até para os nossos alunos. Você propõe uma leitura, né, de um livro, de um folheto, de alguma coisa,
E quando ele folheia assim, a quantidade de páginas e conta essas páginas, qual é a expressão imediata da pessoa? Costuma ser. Vamos ver aqui o que vocês acham desse relato, né? Bem simplório. Mara Vitória e o Joaquim estão digitando. Carmo. O que costuma acontecer? A pessoa dá sequência à leitura, conclui, deixa de lado. É muito comum a expressão de desânimo, verdade, de preguiça, né? É muito comum. Quando você pega e você folheia, assim, quase sempre o que se percebe é justamente isso, gente. O excesso de páginas desanima o aluno, né? Mas aí é onde entra essa disciplina intelectual, gente. Disciplina intelectual vai fazer com que você faça o quê? E a prática, você nem conte essa quantidade de páginas, né? Você se imposte com o quê? Com o que está lá escrito, com o que está lá exposto, que vai trazer, né, para você. Mas é do ser humano, a gente fica desanimado às vezes sim. A Maria Vitória está dizendo aqui que ainda há um estereótipo muito grande nas instituições de ensino de que os únicos livros considerados literatura para estudo são os de Machado de Assis, Graciliano Ramos, Manuel de Andrade, e por que não Harry Potter, Perry Jackson? Creio que todo livro tem sua importância. Concordo com você, mas na contramão lhe digo, né, que, infelizmente, as instituições de ensino também, na minha opinião, estão desconsiderando muito até a literatura clássica. Tá? Estão deixando passar batido. Concordo com você que outras obras devem ser trazidas para dentro de um contexto escolar, situadas dentro de uma adequação pedagógica, mas digo também que acho que os clássicos também estão sendo esquecidos, né? Eu, quando pego um livro, gosto de ver qual edição, ano de publicação. Isso né, compreender a constituição do livro, perceber como aquela obra foi toda, né, construída, é muito gostoso para uma amante da leitura, né? Muito preciso. Então, essa consciência, gente, esse desânimo que às vezes nos rebate, né, por outras questões, devem ser superados justamente por essa disciplina intelectual. E isso só vai acontecer com a prática, tá bom? Por que que isso só vai acontecer com a prática? Porque ele é vencer as etapas. E quais seriam essas etapas da leitura? A decodificação, que é a tradução dos sinais e dos signos, a intelecção, que é a percepção do assunto, a interpretação, que é a compreensão e interpretação das ideias, e a aplicação, que deve estar de acordo com os objetivos propostos, né? Por que que essa aplicação deve estar de acordo com os objetivos propostos? Nós lemos diversos gêneros textuais. Então, ler um bilhete com um objetivo. Ele foi produzido numa situação, numa condição de escrita específica. Então, ele tem uma linguagem específica, uma extensão específica para atender a sua demanda comunicacional. Então, essa disciplina intelectual é que vai direcionar a aplicação que você vai dar ao que você leu. A aplicabilidade, digamos assim, do conhecimento que você adquiriu com aquela leitura. Por quê? Porque você vai ser capaz de, através do seu senso crítico, delinear, né, os caminhos que aquele conhecimento, que aquela informação podem ser melhor aproveitados por você no seu dia a dia, na sua vida, no seu trabalho, no seu estudo, tá? E isso, fazer esse direcionamento do que se lê, as diversas faces do dia a dia e ao conhecimento que você adquiriu, só é possível se você é um leitor competente. O que é ser esse leitor competente? Aquele que é capaz de ler entre as linhas das palavras e dar significado àquilo que ele leu. Fazer uma correlação do que foi lido com o objetivo daquela leitura. Se o objetivo daquela leitura foi um texto sobre avaliação da aprendizagem, é você tentar fazer a correlação com o universo da escola, com o universo do dia a dia, com vários universos, até porque nenhuma leitura é neutra. Nós não chegamos, não nos deparamos com um texto sem ter conhecimentos anteriores. Nós temos competência de leitura, competência linguística anterior a qualquer leitura. Então, quando você se depara com uma leitura, você automaticamente já começa a fazer associações da temática ou daquele gênero com outros que você já viu.
E isso facilita a tua interpretação. Quando você se depara com um texto que você não consegue correlacionar a temática com algo que você já conhece ou com um gênero que você já viu anteriormente, aí vem as dificuldades de compreensão, tá? Então, para que você consiga transcender esse obstáculo, é interessante o quê? Que você tenha essa prática de leitura, porque você vai se deparar com vocabulários, com diversos gêneros, com diversos assuntos, com diversas propostas de interpretação, e isso vai te dar um arcabouço teórico, um arcabouço de leitura muito bom para que você possa estar acionando os seus frames, né, os seus scripts, aquilo que você já tem na sua cabeça, já tem de conhecimento sobre aquele outro assunto e associar a outros. Quais seriam as modalidades de leitura? É muito simples: leitura verbal, leitura de símbolos ou signos, leitura gestual e comunicação sonora. Aquilo que eu disse para vocês anteriormente, nós temos a leitura antes da escrita, porque nós lemos o mundo antes da leitura da palavra. Tá? Modalidades de leitura, muito simples também, que às vezes podem ser utilizadas como forma de avaliação. Uma leitura oral, que é um exercício de prática em voz alta, uma leitura técnica, que é ler gráficos e tabelas, uma leitura de informação, que é ler cultura geral, uma leitura de prazer, que é ler para o lazer, uma leitura de estudo, que é a aquisição de conhecimento. Essa leitura de prazer, nos últimos tempos, ela vem sendo chamada dentro das escolas de leitura de deleite. Eu acho bem interessante essa expressão. E leitura de estudo ou informativa, que é a que nós que estamos no universo acadêmico, não só nós no universo acadêmico, mas é aquela leitura voltada ao estudo, à compreensão, à informação. Né? Quais seriam as fases da leitura informativa? Primeiro, uma leitura de reconhecimento, uma visão geral do texto, uma leitura por alto. Você se depara com um texto aqui, você olha o título daquele texto, passa os olhos rapidamente no texto, é o que a gente chama de leitura por alto. Depois dessa leitura de reconhecimento, nós temos essa leitura seletiva, que é a seleção de informações importantes. Tá? Seguido a isso, nós temos uma leitura crítica, que exige estudo, compreensão e análise dos textos. Aqui vem aquela falazinha que todo mundo já ouviu na escola: leia o texto mais de uma vez. A primeira leitura não é uma leitura aprofundada, quando você lê, e nós sabemos que na prática realmente é assim, né? Quem já teve a oportunidade ou já se propôs a pegar textos que produziu há algum tempo atrás, e quando você lê o texto hoje, o que você produziu quando você lê um texto, um livro, ou alguma coisa que você leu anteriormente, você lê de novo, você percebe que o seu grau, a sua maturidade de interpretação evoluiu e você diz: gente, mas era só isso. Eu não tinha entendido isso antes e agora eu estou vendo que é tão simples. Então, essa maturação de compreensão faz parte do processo. Por quê? Porque aquela leitura, cada vez que você faz, ela vai trazendo mais compreensão, você consegue analisar outros tópicos do texto do que está posto e vai trazendo uma compreensão mais ampla. Tá? Nós temos uma leitura interpretativa. Essa leitura interpretativa são leituras de dados e informação, triangulação de dados e julgamento do material coletado. São leituras específicas, aqui voltadas para análises mais específicas de determinados temas. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Pode ficar à vontade pelo chat. Eu trouxe esse textozinho aqui que eu acho engraçado, que tem hábitos de leitura determinada em unidade de pensamento. Né? Nós temos aqui um bom leitor e um mau leitor. Nós temos misturados aqui informações que vão estar relacionadas a um bom leitor e um mau leitor. Então, à medida que eu for lendo aqui, vocês já vão associando o que seria o do bom leitor e o que seria do mau leitor. Determinado é do bom leitor ou do mau leitor? Aquele que só lê unidade de pensamento, discute o que lê vários assuntos, sabe e gosta de ler, forma biblioteca particular, possui vários padrões de velocidade, lê sem finalidade, lê palavra por palavra, não discute o que lê, só lê um tipo de assunto, lê pouco e não gosta, não forma biblioteca particular, um só ritmo de leitura. E aí? O que é que nós teremos aqui? Bem explícito, como, digamos, um leitor e um mau leitor. Aí eu pergunto a você: onde você se enquadra?
num bom leitor ou num mau leitor? Quando você diz determinado, unidade de pensamento, discute o que lê, tem vários assuntos, sabe e gosta de ler, forma uma biblioteca particular, possui vários padrões de velocidade, lê sem finalidade, lê palavra por palavra, não discute o que lê, só lê um tipo de assunto, lê pouco e não gosta, não forma biblioteca particular e possui só um ritmo de leitura. Né? São reflexões e um conteúdo especificamente simples, mas que traz para cada um de nós, nesse momento, né, a reflexão da importância de revermos as nossas condutas enquanto profissionais, enquanto estudantes, enquanto ser humano, né? E possibilitar a cada um de nós o quê? Que o livro, né, a leitura, o texto, escrito ou não, é um universo de interpretação diverso. E isso faz com que nós o quê? Sejamos capazes de estimular a nossa imaginação sempre e sempre. A questão é que, com o passar do tempo, a leitura perde para nós adultos o seu caráter lúdico. Já perceberam isso? Fica como algo de obrigação e técnico. E aí se torna chato, tá? Se torna bem chato, mas mais uma vez eu digo, entra a disciplina intelectual. Então fica essa brincadeirinha aí do bom e do mau leitor para cada um, né, de vocês tentarem se enquadrar. Professora, tem dia que a gente está um mau leitor, mas tem dia que a gente está um bom leitor. É bem assim também. Bem, técnicas para uma boa leitura, tá? Então, nós temos uma técnica, eu gosto muito de falar dessa técnica porque eu me coloco como exemplo. Sublinhar, né? Quem aqui não tem aquele velho e bom marca-texto que você pega a apostila, pega o livro, ele está todo sublinhado. Períodos, assim, quase uma página inteira. Né? Quem aqui não faz isso? E aí, quando você pega e se depara com manuais de boa leitura, né, que não são fechados, são sugestões, você começa a ver que, às vezes, até como você está desenvolvendo a sua leitura não é uma maneira muito proveitosa. Tá? Eu não vou dizer que é errada, porque cada um tem a sua mania de ler, eu tenho minhas manias específicas. Né? Eu uso marcas textos de cores diferentes para informações diferentes. Então, se você pega um livro meu, um material meu, meus livros eu costumo dizer que eu não empresto para ninguém, até empresto, estou brincando, gente, porque só eu conheço. Porque se a informação tem um cunho mais forte, eu boto a cor rosa, se é rosa. Se a informação tem uma informação que serve para uma citação, aí eu boto de cor amarela. Então, criei códigos, né? Com cores que facilitam a minha consulta depois a esses materiais. Tá? Mas por isso que eu estou dizendo que aqui são sugestões, são técnicas, mas que cada um tem individualizado a sua maneira. Maria Vitória, eu costumo dizer que todo livro passa a ser nosso a partir do momento que ele for publicado. O autor escreveu, mas quando digo que é nosso, quer dizer que o livro, dependendo de cada leitor, terá várias interpretações. Claro, né? A licença poética dele acaba a partir do momento, como você disse, que o livro foi publicado, tá? Então, as técnicas para uma boa leitura. O sublinhar. O sublinhar é uma técnica boa para você elaborar esquemas. Né? Como vocês vão ter contato com vários textos da nossa disciplina, textos relativamente, alguns até extensos, fica essa técnica como uma possibilidade de você, né, compreender o conteúdo de uma maneira simples. Então, técnicas para elaborar uma boa leitura vem de sublinhar, que seria o sublinhar facilita elaborar esquemas. Você, ao sublinhar, ressalta as ideias importantes do texto. Aqui é onde eu digo, o que é importante para um pode não ser importante para outros, vai depender do nível de interpretação, mas isso é o que é bom do universo da leitura. Para sublinhar, é preciso compreender o texto, claro que é preciso compreender, né? Eu até sugiro que você deixe para fazer um sublinhar definitivo depois de uma segunda leitura do texto. E não se deve sublinhar parágrafos ou frases, apenas palavras-chave ou grupo de palavras. Nesse tópicozinho aqui é que entra aquilo que eu disse que eu acho isso muito relativo, né? E vai depender muito da maturidade do leitor. Tem gente que acha tudo interessante e grifa quase tudo, sublinha quase tudo, né? Mas esse poder de síntese que vai levar você a sublinhar realmente parágrafos ou frases, você adquire com uma prática de leitura constante. Quais seriam esses procedimentos para sublinhar? Ler todo o texto, esclarecer vocabulário e termos técnicos,
reler o texto e sublinhar em cada parágrafo palavras que contêm a ideia núclea do texto, marcar com interrogação trechos confusos ou discutíveis, ler o que foi sublinhado e ver se tem sentido, e reconstruir o texto em forma de esquema. Quando você já tem a prática de fazer isso, flui de uma maneira muito rápida e você consegue ter todo o material da disciplina, por exemplo, todo resumido num esquema. Tá? Então, os procedimentos seriam esses: ler todo o texto, esclarecer o vocabulário, reler o texto e sublinhar em cada parágrafo palavras-chave que têm ideia núcleo, marcar com interrogação trechos confusos, ler o que foi sublinhado, ver se tem sentido, se tem progressão textual, começo, meio e fim, se tem sentido, reconstruir o texto em forma de esquema. Quase sempre a gente só para bem aqui, lê o que foi sublinhado e ver se tem sentido, mas não reconstitui o texto em forma de esquema. Então, fica essa sugestão, porque futuramente, quando vocês forem escrever o artigo de vocês, quiserem falar de avaliação, você vai estar lá com um referencial teórico já todo feito em esquema. Facilita muito a sua consulta, a sua busca, a sua leitura. E quando for fazer também a avaliação da disciplina, for estudar os textos para avaliação da disciplina. Se você tem ele em forma de esquema, os textos, aquele texto que você achou interessante, você faz uma leitura e consegue produzir. Como seria essa elaboração de esquemas? Bem, esquema é um conjunto de radiografia do texto, ou seja, o esqueleto do texto. Você pode usar setas, linhas, círculos, colchetes, chaves, símbolos diversos. Um esquema útil ele deve ter fidelidade ao texto, ele tem que ter uma estrutura lógica, uma adequação ao assunto e deve ajudar e não atrapalhar o entendimento. Tá? Mais uma vez eu ressalto, gente, que esse nosso momento de hoje é um momento de conscientização, né, de trazer para cada um de nós a importância de resgatar ações simples como essa, mas que podem ajudar muito nos nossos momentos de estudo. É um momento de sensibilização, tá certo? Quais seriam os tipos de resumo? Por que tratar do resumo aqui, né? Vocês irão, no final do curso de vocês podem pensar assim, ainda está muito longe, mas é bom você pensar no seu trabalho de conclusão de curso desde o primeiro dia que você entra na universidade. Eu costumo dizer isso porque aí você vai construindo as suas compreensões ano a ano e fica menos doloroso no final. Né? Não que seja doloroso, acaba sendo doloroso para algumas pessoas porque, infelizmente, deixam para a última hora ou não deixam para a última hora e outras questões, né, diversas entram dentro desse contexto. Então, vocês deverão ou já devem ser capazes, como eu já disse, de produzir os gêneros acadêmicos, de compreender os gêneros acadêmicos. Durante a leitura dos nossos textos, vocês vão se deparar com artigos, né, com teses, com dissertações. Então, vocês devem compreender como se efetiva a estruturação desses gêneros para que vocês possam compreender o que está sendo posto ali. E o resumo é um elemento que compreende, né, um artigo, que compreende, que faz parte da constituição de um artigo, de uma dissertação, de uma tese, tá? Então, nós temos o resumo descritivo ou indicativo, que mostra os principais tópicos do texto original, possui o máximo de 15 a 20 linhas. Um resumo informativo analítico, que reduz o texto a um terço ou a um quarto do original, não são permitidas opiniões pessoais do autor. Nós temos um resumo crítico, que reduz texto a um terço ou a um quarto do original, mas permite opiniões pessoais do autor. E temos a resenha, que é um tipo de resumo crítico, que inclui também julgamento de valor ou comparação com outras obras. E temos a sinopse, que é um resumo bem curto, elaborado apenas pelo autor da obra, que é aquilo que a gente vai achar nos livros, que a gente vai achar nos filmes, tá? São esses tipos de resumo, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Você pode me perguntar assim, professor, o resumo crítico é a mesma coisa da resenha? Não. Né? A gente percebe que o resumo crítico ele vai permitir opiniões pessoais do autor e a resenha vai incluir, além desse julgamento de valor, dessas opiniões pessoais, a comparação com outras obras. O que um resumo deve ser? Essas orientações de resumo, gente, embora vocês, quando estiverem respondendo os fóruns, né, não vão fazer resumos, vocês vão fazer comentários, né, servem para que vocês possam também estruturar o que vocês vão escrever, o que vocês vão elaborar.
Um bom resumo deve ser preciso e conciso. Devemos deixar de lado os exemplos dados pelo autor, detalhes e dados secundários. As ideias devem ser expressas, né, com o mínimo de palavras. Faltou um pezinho aqui, desculpa. Ele deve ser pessoal, deve ser feito com nossas próprias palavras, ele é o resultado da nossa leitura sobre um texto. Então, resumo, o que acontecia muito na escola, né? Quando a gente passava resumo. Resumo fazia Ctrl+V, Ctrl+C, só fazia copiar ou tirava algumas partes do texto, alguns aleatoriamente, e entregava como resumo. Resumo não é isso, tá? Resumo é o quê? Você vai expressar as principais ideias do texto com o mínimo de palavras, né, com suas próprias palavras. Ele deve ser logicamente estruturado. O Raimundo está dizendo que o áudio dele não sai. O áudio está ok aqui para os outros, Raimundo. Veja aí na sua máquina, no seu celular. Ele deve ser logicamente estruturado. O que significa dizer? Quando você vai produzir um texto, pessoal, e isso acontece na leitura também, não só na produção escrita, a gente deve estar muito atento à progressão textual. O que é essa progressão textual? É aquele começo, meio e fim, didaticamente simplificando para vocês, tá? Então, ele deve trazer as ideias centrais como argumento daquilo que se está resumindo, em ordem lógica. Em ordem lógica. O texto deve ter começo, meio e fim. Você não pode resumir um texto, mostrar as ideias principais do texto, começando pelo final do texto. Então, você tem que ter um encadeamento de ideias, uma progressão textual, esse começo, meio e fim, para que você possa se fazer compreender e para que você compreenda também como você deve escrever. Esse resumo deve ser autoexplicativo, utilizando a terceira pessoa no singular. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal. O resumo informativo bem elaborado deve apresentar o assunto da obra, se você estiver fazendo resumo de um livro, de forma sucinta, não apresentar comentários pessoais, respeitar a ordem das ideias e fatos, usar a linguagem clara e objetiva, evitar a transcrição de frases do original, isso aqui é muito importante, apontar as conclusões do autor, dispensar a consulta original para a compreensão do assunto e reduzir o texto a um terço ou um quarto do original. Professora, parece muito simples. Fazer resumo é simples. Se você pega as regras específicas da construção do resumo, que o seu resumo está tão bem feito a ponto de você ter que dispensar a cultura do texto original para compreender o assunto, aí sim você conseguiu fazer um bom resumo, tá? Então, pode parecer simples, e é de fato simples, quando se tem essa prática, né, de leitura e de produção. Devemos evitar no resumo informativo o uso de parágrafos, isso naquele resumo lá que a gente encontra, né, na escrita acadêmica. Frases longas, citações e descrições ou expressões detalhadas, expressões do tipo o autor trata, no texto do autor e similares. Evitar figuras, tabelas, gráficos, fórmulas e equações. Será que o Raimundo conseguiu, gente, aqui o som dele? E um resumo descritivo bem elaborado. Nós estamos vendo lá algumas características do informativo. Vamos aqui ao descritivo. Ele deve ter referência das partes principais do texto, lá era o informativo, que é o descritivo. Referência das partes principais do texto, usar frases curtas, descreve a natureza do texto e seus objetivos, possui o máximo de 15 a 20 linhas, não dispensa a leitura do texto original. Um bom exemplo são as sinopses de filmes publicados nos jornais, e ali temos apenas uma ideia do que se trata o filme. Então, nós estamos falando de resumo informativo, entramos agora para o descritivo. Então, aquele resumo mais conciso ainda, mais sintetizado ainda, tá? Então, um exemplo disso são as sinopses dos filmes publicados em jornais e outros ou em meios digitais. Você precisa ir à fonte para compreender as informações na sua totalidade. Um resumo crítico bem elaborado, ele deve ter uma redação técnica que avalia de forma sintética uma obra científica ou literária, reduzir o texto a um terço ou um quarto do original, permite, como nós já vimos no resumo crítico, permite opiniões e comentários, e ele também vai dispensar a leitura do texto original. Falamos do resumo informativo, falamos do resumo descritivo e agora estamos no resumo crítico. Então, o resumo crítico bem elaborado é uma redação técnica que vai avaliar de forma sintética uma obra significativa literária. E aquilo que eu disse, para que você consiga
ter essa redação técnica, você precisa compreender bem o texto que você está lendo. E compreender esse texto científico ou literário remete aqui a você identificar o gênero. Então, se você está lendo poesia, se você está lendo um artigo de opinião, se você está lendo uma crônica, se você está lendo uma tese, uma dissertação, você precisa conhecer características desse gênero para que você possa tirar o máximo de informações possíveis do que está sendo ali colocado. Vicky, por que dispensa a leitura do texto original? Não avalia apenas a interpretação? Não, ele dispensa a leitura do texto original justamente por quê? Porque ele vai trazer uma quantidade de informações significativas, não são informações muito sintetizadas, que vai te dar uma dimensão da totalidade. Certo? Não vai atrapalhar a interpretação, não. É isso que eu estou dizendo, se ele estiver bem feito, se ele não omitir as principais informações. O resumo crítico ou a resenha. A resenha é um tipo de resumo crítico, como nós já vimos, contudo, ela é mais abrangente. Além de permitir comentários, ela permite também julgamento de valor, tais como comparações com outras obras. Exige conhecimento do assunto para estabelecer essas comparações e uma maturidade intelectual para fazer as avaliações. Tá? Então, a resenha, ela é mais profunda que o resumo crítico, porque aqui, além de permitir a sua opinião, você tem a abertura de comparar o que está sendo posto no texto com outras obras, com outras opiniões. Mas para você fazer essa comparação, você precisa ter o conhecimento preciso das duas, ou seja, ter uma maturidade intelectual para fazer essas avaliações, certo? Alguma questão, gente? Alguma pergunta? A redação de resumos com parágrafos e capítulos, né? Como deve ser essa redação de resumos? Os parágrafos e capítulos podem ser resumidos aplicando-se a técnica do sublinhar, reescrevendo o texto, organizando as frases. Que resume um parágrafo saberá resumir um capítulo. Quem resume capítulos com prática resumirá a obra inteira. Tá? Então, para resumir, você pode usar a técnica do sublinhar. Usando essa técnica do sublinhar, você vai conseguir retirar, né, a ideia núcleo desses parágrafos e aí segue, né, o que é notório. Quem resume um parágrafo saberá resumir um capítulo. Quem resume capítulos com prática resumirá uma obra inteira. Então, se você tem essa dificuldade, quando você se deparar com as próximas leituras das disciplinas, vá resumindo parágrafo por parágrafo. Né? Se você tem essa dificuldade, porque às vezes você vai para o texto todo, resume parágrafo por parágrafo. Resumir um parágrafozinho ali e bota aquele resumo daquele parágrafo. Vai lá, resume outro, resumindo, e você vai desenvolvendo essa prática, e com a prática depois você lê esse resumo que você fez de todos os parágrafos, compreende a ideia central, volta para o texto e resume o texto inteiro. Ok? E como seria a redação de resumos de livros, né? Se você for resumir algum livro, você tem que ter, obviamente, a leitura integral do livro, aplicar a técnica de sublinhar com aquelas sugestões que foram dadas aqui, reestruturar a redação, identificando as principais partes do livro e montar um esquema de redação, tomando por base o esquema de redação, fazer o rascunho resumido por partes ou capítulos. Isso a gente pode visualizar de maneira bem simples, quando você pega livros e você olha a apresentação que alguns autores são convidados para fazer daquele livro. Tá? Então, quando você pega livros, você tem a apresentação desses livros, a gente consegue perceber claramente esses trechos aqui. Né? A reestrutura da redação, identificando as partes principais e montando um esquema. Ele diz, no primeiro capítulo, temos isso, isso, isso. No segundo capítulo do livro, né? Quando você pega um livro e vai ver a apresentação desses livros, a gente consegue perceber claramente essa redação de resumo de livros. Tá certo? Essas sugestões, né, essa reflexão, essa sensibilização, como eu já disse, serve para reacender esses tópicos, e como eu já disse anteriormente, não são novos, mas para reacender esses tópicos, essas possibilidades de estudo, de resumos, de maneiras de escrita, para que vocês se sintam mais seguros,
né, se sintam mais seguros para desenvolver bem, não só as atividades de avaliação, como todas as outras atividades das outras disciplinas nesse período em questão, tá certo? Obviamente que essa minha fala hoje veio para uma apresentação, se fez em torno do objetivo de apresentar a disciplina para vocês, tá, de avaliação, então vocês já sabem que as nossas discussões estarão sempre nesse patamar dos tipos de avaliação do tradicional e das formas que a avaliação está tomando hoje, com novas modalidades de ensino, tá? Então, é bom demonstrar para vocês que os nossos textos vão trazer essas questões, os nossos fóruns vão trazer essas questões, que a nossa avaliação vai trazer essas questões, tá bom? E trazer um pouco mesmo dessa fala simples, acredito que clara e bem objetiva, para esse nosso primeiro contato, tá certo? Então, eu encerro por aqui a minha fala, reforço a vocês que quem tiver com problema no fórum, não precisa pânico, tá bom? Que a gente vai ver isso aí hoje, no máximo até amanhã direitinho, tá bom? Vamos ver direitinho isso aí. Eu vou disponibilizar o vídeo em questão lá para a resolução do fórum, para que vocês possam assistir na plataforma mesmo, já que o link não está indo, tá bom? Mas a gente vai resolver isso aí com tranquilidade. Temos muito tempo, fico muito feliz em perceber que já estão respondendo os fóruns, mas sugiro que vocês amadureçam um pouco mais com as nossas leituras, um pouco mais com as nossas discussões que estão por vir, até porque, embora você possa mudar o fórum, ficar sempre participando, mas à medida que você for amadurecendo as suas leituras, as nossas discussões, eu acredito que a participação dos fóruns ficarão mais amplas, ficarão mais interessantes, tá bom? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a todos a disponibilidade de vocês, tá certo? Agradeço ao Osvaldo pela ajuda também. Pena, Raimundo, que você não conseguiu, tá bom? Veio aqui o áudio, mas a aula está gravada, ficará gravada e será disponibilizada. Foi ótimo esse encontro com vocês, tá? Se cuidem, quem puder fique em casa, tá bom? E logo, logo a gente está aqui de volta.